Olá! Boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao programa Zero Enxaqueca. Aqui nós discutimos estratégias para você alcançar o controle da enxaqueca de forma rápida, eficaz e duradoura. Sou a doutora Ilana Falcão, sou médica neurologista e nesse episódio nós vamos falar sobre exames complementares. Eu preciso fazer exame para ter o diagnóstico de enxaqueca? Se eu fizer um exame, se ele vier normal, será que não é enxaqueca? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Então, a primeira ideia é o seguinte: a enxaqueca é uma cefaleia primária, né? E o que é isso? Cefaleia é sinônimo, é a mesma coisa que dor de cabeça. E existem mais de 200 tipos de dores de cabeça diferentes. Então, a gente precisava de uma maneira de organizar isso para ter o diagnóstico certo e o tratamento adequado. Então, o que é que as pessoas, os neurologistas, os estudiosos, os cientistas conseguiram fazer? Eles conseguiram fazer um livro, que é da Sociedade Internacional de Cefaleia, onde tem catalogado todas essas dores de cabeça e os critérios diagnósticos. E os critérios diagnósticos é o seguinte: vão preenchendo. Você teve isso? Teve isso? Ah, não teve isso. Então, tá mais para esse tipo de dor de cabeça do que para esse. Então, existe um protocolo, um padrão, um fluxograma que a gente vai seguindo. Então, não é coisa da minha cabeça, não. Então, foi muito estudado para fazer esse livrinho que é da Sociedade Internacional de Cefaleia, e ele sempre está atualizando, e em breve vai ter uma nova atualização. Por que eu falei isso tudo? Para explicar que existem as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. Então, vou falar primeiro da secundária. Secundário significa que é secundário a alguma coisa. É outra coisa que está acontecendo no corpo que está provocando sintomas, e um desses sintomas é dor de cabeça. Por exemplo, se eu tenho uma gripe eu fico com o nariz entupido, eu fico mole e eu tenho dor de cabeça. Então, essa é uma cefaleia secundária. Secundária a uma gripe. Né? Por exemplo, se eu tive um acidente de carro, bati com minha cabeça e ficou um hematoma dentro da cabeça, um sangramento, eu tenho dor de cabeça, foi uma cefaleia secundária ao que é um trauma na cabeça, uma hemorragia dentro da cabeça. Então, vocês estão entendendo aí a ideia como é. E tem as cefaleias primárias, significa que a própria dor de cabeça é a doença. E por que ela surge? Geralmente são alterações genéticas hereditárias de neurotransmissor, de canais, de receptores, da arquitetura de comunicação cerebral, que está um pouquinho diferente, aí termina desenvolvendo essas cefaleias primárias. A grande maioria das dores de cabeça são primárias. Elas têm um impacto grande, um impacto social, um impacto no trabalho pessoal, mas elas não causam, assim, preocupação. Não são cefaleias graves, cefaleia que a gente tem medo. Cefaleia que a gente tem medo são as cefaleias secundárias, e elas são um menor grupo. Mas tem alguns sinais de alerta que a gente tem que passar o pente fino para não deixar passar essas cefaleias secundárias, que são mais graves. Porque todo mundo que chega no meu consultório aqui fala assim: ah, mas essa dor de cabeça não pode ser enxaqueca. Eu tenho certeza absoluta que eu tenho um tumor dentro da cabeça. Porque dói tanto, tem tanto tempo. Então, geralmente eu vou nessa conversa de explicar que é cefaleia secundária, o que é cefaleia primária, e uma doença mais grave, ela vem com outros sintomas, geralmente, né? A gente tem muito medo de tumor cerebral, eu posso falar um pouquinho só específico disso em outro episódio, mas ele vem geralmente com outros sintomas também, né? E tem uma evolução, cada qual. Mas a ideia é que as cefaleias secundárias são menores, são menos de volume do que as cefaleias primárias. E as cefaleias primárias a gente classifica também em 3 grandes grupos, que é a cefaleia tipo tensão, cefaleia tensional,
que é aquela cefaleia da contratura muscular, de um longo período de trabalho, assim, você chega em casa, poxa, tô cansada aqui, com dor de cabeça, e é mais leve, né? Muito difícil, uma cefaleia tipo tensão, você ir para emergência. Então, se foi para emergência por causa de uma cefaleia, provavelmente ela não é tipo tensão, ela é de outra forma. Porque se lembra daqueles critérios? Então, a cefaleia tipo tensão é mais a dor de cabeça do não. Então, a gente vai perguntando para o paciente e ele vai respondendo não. Você tem sensibilidade à luz com essa dor de cabeça? Não. Você vomita com essa dor de cabeça? Não. Essa dor de cabeça te atrapalha a ponto de você não conseguir trabalhar? Não. Essa dor de cabeça te impede de levantar da cama por causa da dor? Não. Então, você fala do não. Você fala tipo tensional, mas é a dor de cabeça mais comum que existe. Provavelmente, ao longo da sua vida, você vai experimentar um episódio de cefaleia tipo tensão. E quem não conhece uma enxaqueca, quem não convive com alguém com enxaqueca, ou quem nunca teve uma crise de enxaqueca, vai pensar que a enxaqueca é tipo cefaleia, tipo tensão. E aí que está o grande erro, né? Porque vai dizer, mas eu tomo remédio, eu consigo fazer as coisas, então isso aí que você está fazendo, isso é frescura, isso é psicológico. Aí que mora a armadilha, porque não, né? Existem muitos tipos de dor de cabeça diferentes. Então, a enxaqueca, por exemplo, é uma dor de cabeça muito incapacitante. Ela tem aqueles critérios, né? Geralmente ela é unilateral, ela pulsa, ela dura de 4 horas até 3 dias, ela é de moderada a forte intensidade. Tem gente que não consegue sair da cama com algumas crises de enxaqueca. E ela vem com outros sintomas além da dor, como, por exemplo, a questão da sensibilidade à luz, sensibilidade ao barulho, a questão da náusea ou do vômito e mais de 30 outros sintomas. Então, isso seria a enxaqueca. Então, desculpa, do bloco das cefaleias primárias, tem a tipo tensão, tem a enxaqueca e tem as cefaleias trigêmeas autonômicas, que é a grande, vamos dizer assim, marcador, a cefaleia em salvas, que é uma cefaleia muito forte. Ela é mais forte do que uma enxaqueca, assim. Se você vê uma pessoa na crise de salvas, ela quer bater com a cabeça na parede, se chama até cefaleia do suicídio, porque ela é muito forte. É uma sensação como se tivesse alguém arrancando o olho para fora. E ela vem com alguns sinais, assim, característicos dessa do trigêmeo autonômico, né? Pode vir lacrimejamento, o olhinho ficar com a pálpebra baixa, a bolinha da pupila, que é o preto, ficar de tamanho diferente, pode suar um lado do corpo e ela é fixa, muito fixa de um lado. Existem raríssimos casos que ela vai para o outro lado, mas em salvas, geralmente, é de um lado só e ela é mais curta, né, do que a enxaqueca. Mas isso tudo para dizer que tem vários tipos de dores de cabeça. Então, quando tem um diagnóstico de enxaqueca, se é uma dor típica, se é uma história típica, não há necessidade de pedir exame. Vou repetir. Se a história for típica, se o exame neurológico for normal, não há necessidade de pedir um exame complementar. É isso que as sociedades recomendam. Quando é que a gente vai pedir um exame? Quando é aquela dor de cabeça que eu já fiz um tratamento, ela está refratária, não está funcionando bem, a gente pode pedir um exame. Quando tem alguns sinais de alerta, que vai puxar mais para essa cefaleia secundária, né, para a gente não deixar passar. Quais seriam esses sinais de alerta? Uma dor de cabeça muito forte, explosiva, que em 1 minuto, menos de 1 minuto, ela já atinge o pico máximo. Isso é um sinal de alerta. A gente tem que procurar ajuda para ver se não é alguma coisa relacionada à cefaleia secundária. Uma dor de cabeça que começou aos 50 anos de idade, por ali, uma pessoa que tinha poucos episódios de cefaleia tensional e agora uma cefaleia nova, aos 50 anos de idade, mais frequente, a gente tem que investigar. Uma pessoa, por exemplo, que usa remédios que baixam a imunidade, se você tem alguma doença autoimune que precisa de remédios que baixam as células imunes, as células de defesa, ou se você tem alguma doença específica de imunodeficiência, né, adquirida, a gente tem que investigar uma dor de cabeça nova nesses pacientes,
porque pode surgir outras coisas relacionadas à cefaleia secundária. Qual seria outro sinal? Se tem alguma alteração no exame físico, né? Quando a gente vai fazer o exame de um paciente com dor de cabeça, geralmente a gente faz aquele que bota o olhinho assim, que é o fundo do olho. Porque o fundo do olho, ele traz muita informação para a gente. É como se a gente fosse olhar, imagine o seguinte, uma porta e tem uma fechadura. E eu quero ver aquela sala toda. Então, a gente fica com aquele oftalmoscópio. Então, na dúvida, a gente realmente encaminha para o oftalmologista para fazer uma fotografia ali da retina e ver como está o fundo do olho, porque ele pode trazer mais informações para a gente. Então, se o exame neurológico tem alguma alteração, opa, vamos levantar aí o radar. Então, tem todo o exame neurológico, um exame bem completo. Então, a gente vai ver questão de força, questão de sensibilidade, questão dos nervos cranianos, questão de coordenação motora, da marcha, e a gente vai avaliar isso tudo. Questão de a pessoa se tá bem, consciente, ou se está meio desorientada, não está falando coisa com coisa. Então, uma cefaleia, uma dor de cabeça, junto com uma alteração no exame neurológico, a gente vai investigar mais para afastar uma cefaleia secundária. Então, por isso que nem sempre a gente pede exame. Eu entendo que a pessoa tem uma dor de cabeça tão forte assim que eu quero ver que está tudo normal. Então, tem uma questão do emocional, de assim, o exame normal diminui a frequência de crises, porque a pessoa está tão ansiosa, achando que é outras coisas, que vem aquele exame normal e alivia. Eu entendo, mas a gente tem que colocar na balança aí o risco e o benefício disso, porque, por exemplo, uma tomografia é radiação. A gente faz raio-x, uma tomografia é 1000 vezes raio-x. O que significa raio-x? Raio-x, ele pode alterar a estrutura da célula, provocar doença. Então, a gente tem que ver, preciso fazer? Preciso fazer? Faz. Tem indicação. Mas se eu não preciso, então a gente conversar, a gente ter conhecimento, né? É libertador, porque a gente tira todos os mitos que estão envolvidos com a doença. Então, às vezes a gente pede tomografia, às vezes a gente pede ressonância, porque entre tomografia e ressonância, a ressonância ela consegue ter uma riqueza de detalhes melhor do próprio tecido cerebral e de áreas muito pequenininhas que a tomografia não dá para ver, tem que ser ressonância mesmo. E o que é a relação do contraste? Ah, por que um faz contraste, outro não faz contraste? Depende. Se eu estiver assim imaginando que a pessoa teve uma dor de cabeça por causa de algum sangramento, eu não vou colocar contraste. E a tomografia é mais para caso de emergência, que eu preciso de um exame mais rápido, a tomografia é mais rápida. No caso de sangramento, a gente não vai pedir com contraste. Então, a ressonância é um exame mais demorado, é aquele que você tem que entrar na maquininha e ficar lá esperando. A maquininha faz muito barulho, que quem já fez exame de ressonância sabe que é um pouco desconfortável, né? Que fica aquele barulho. Pem, 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 ué, 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 ué. Hoje existem ressonâncias com uma acurácia assim, muito maior de imagem e o ar um pouquinho mais afastado para aquela questão de pessoas que se sentem mal de estar fechado, assim, que tem claustrofobia. Então, os exames, também as máquinas, elas vão melhorando, né? Ah, deixa eu ver de outro exame, assim, eletroencefalograma, né? A gente usa eletroencefalograma, geralmente, antigamente, quando não se existia os exames de imagem, né, tomografia, ressonância e estudo de vasos sanguíneos, a gente, antigamente, aí fazia o eletroencefalo para dar alguma sugestão. Hoje a gente usa mais para epilepsia mesmo, e de preferência aquele que tem o vídeo e o eletro junto, para a gente coincidir se tem crise ou não, no período de crise. Intercrise ele pode trazer resposta para algumas coisas, sim, pode, mas para dor de cabeça, encefalograma não é indicado. Não é indicado, vai custear e não vai trazer tanta informação para a gente. Por isso que as sociedades, elas têm os protocolos, assim, pede ou não pede, pede ou não pede. Hoje, a gente não pede, tá certo? Porque não vai te indicar, te ajudar em muita coisa.
O que é que a gente tem mais de exame? É o exame do estudo dos vasos sanguíneos. Geralmente, quando a gente está estudando cefaleia e está com uma dor de cabeça um pouco atípica, a gente estuda os vasos sanguíneos dentro da cabeça, que é um exame diferente do tecido. Tem o do tecido, tem o dos vasos. Dos vasos a gente chama de anjo, né? Então tem angiotomografia e tem a angiorressonância para estudar. Por quê? Porque os vasos sanguíneos da gente, imagina assim, é um sistema de encanamento. Então tem vaso grande, vaso médio e vaso pequenininho. Então eu estudar esses vasos para ver se eles estão bem, se eles estão bem formados, se tem algum vaso estreitado, né? Não sei se vocês já escutaram assim, a pessoa teve que fazer o barulho aqui no microfone. A pessoa teve que fazer um procedimento no coração porque o vaso estava entupido, a artéria estava entupida de colesterol, de placa de trombo. Então, na cabeça também tem placa de gordura. Então, se o vaso está mais estreitadinho, esses exames a gente consegue ver. E tem a questão da dilatação do vaso, que a gente chama de aneurisma, né? Então, são duas coisas em neurologia que as pessoas ficam muito nervosos e preocupados, mas a gente tem que colocar realmente o que é a realidade, né? A questão de, é um tumor, é um aneurisma. É a grande... Todo mundo fica com medo. E tudo bem, porque são coisas graves, a gente precisa resolver. Mas nem tudo é tumor e aneurisma. E a gente segue os passo a passo para se achar um caso assim, tá fazendo um estudo de angiorressonância para uma cefaleia atípica e acha um aneurisma, vai fazer a conduta daquele aneurisma, porque ele depende do local que ele está, da forma que ele é, se ele tem, se ele é mais estreitinho ou não para abrir o canalzinho. Então, tem soluções. Hoje, em neurologia, tem uma parte de hemodinâmica, né, que são procedimentos pouco invasivos, que avançaram muito. Então, é sempre assim, ter esperança, ter mais solução. Mas tem alguns pacientes que, assim, mas eu tenho tanta dor de cabeça, pedi o exame por algum outro motivo, e o exame veio normal, e fica frustrado, porque às vezes tem uma alteração, e justifica assim, eu tenho isso por causa disso, e a enxaqueca eu não estou vendo, né? Então a pessoa fica frustrada com isso. Na verdade, os exames que a gente usa na prática clínica são diferentes dos exames que fazem os estudos, né? Nos estudos científicos, nas pesquisas, tem alteração sim. A gente consegue ver o caminho da dor, né? Com os exames de ressonância funcional, com PET scan, que são exames mais específicos e mais caros, realmente para pesquisa. A gente pode até usar PET scan em alguns casos, de algumas doenças, mas enfim, a gente conseguiu estudar o caminho da dor. Então, a dor começa nessa região do cérebro, aí ele fica ativado, depois vai para esse, depois vai para esse, depois vai para esse. Então, a gente sabe que tem uma alteração no cérebro de uma pessoa que tem enxaqueca e quem não tem. Então, se a gente conseguisse tirar uma foto e mostrar assim, olha aqui, eu tenho enxaqueca. Porque se tivesse um enxaquecômetro, vamos pensar assim, um aparelho que conseguisse medir a enxaqueca, as pessoas acreditariam mais, né? Porque tem uma questão muito assim de mito de achar que enxaqueca não é nada demais. Mas se eu tivesse um negócio assim preto no branco para mostrar, assim, olha aqui que eu tenho, olha aqui meu diagnóstico, você ia acreditar mais na sua, você não ia ter dúvida, porque o outro tem dúvida, você começa a ficar com dúvida também, você começa a ficar inseguro, será que não é outra coisa, é melhor... Se eu tivesse um exame preto no branco, ia esclarecer essas dúvidas e ia diminuir o estigma da pessoa de enxaqueca que tem. Porque aquela pessoa, todo mês, na menstruação, tem dor de cabeça, é para chamar a atenção. Toma um remédio, já bebeu água, já tomou um analgésico, já fez isso? Cara, a pessoa com dor de cabeça já fez um bocado de coisa, tá? Então, esses conselhos não adiantam muito, não. Tem que ser um negócio mais específico. Então, se fosse assim feito diabetes, a gente faz um exame de sangue, que é fácil, faz um exame de sangue, tem lá o nível, é diabético, não é? Tempo, acabou. Ninguém fica questionando se você tem diabetes ou não, você mostra, né? Então, a carência, né, a falta de um marcador biológico, assim, feito um exame de sangue ou um exame de imagem que a gente pudesse aplicar na clínica, ia resolver essa questão do estigma da enxaqueca.
Mas olha, para concluir aqui, os exames são importantes quando eles têm indicação. Então, se você, por acaso, for para um médico neurologista e está com a dor de cabeça, você quer pedir um exame, assim, pergunta para ele, assim, meu exame neurológico foi tudo bem? Eu tenho indicação ou não? Tira as tuas dúvidas, porque a dúvida é que traz insegurança, é que traz a confusão. Se você entende o que você tem, você adere mais ao tratamento e você melhora. Então, é como eu falo, informação, né? De saber informação de qualidade, com evidência científica, não é nada de achismo, não é porque deu certo em um, vou tentar no outro. Tem que ter respaldo, né? Respaldo científico. Então, a ideia aqui era esclarecer essa questão dos exames complementares. Sim, a gente usa quando tem indicação, tá bom? Obrigada pela sua atenção e pelo seu tempo. Se for alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários e até o próximo episódio. Tchau, tchau.